Quero trazer. Vai atrasar o culto um pouco hoje, mas vai valer a pena. Amém? Não vou chegar às 9 horas, mas vamos ouvir o que Deus tem para nós hoje aqui. Quero trazer uma palavra que vai nos conduzir da seguinte forma: um povo que erra, um povo que esquece, mas um povo que persevera. Amém. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Salmo 78. Obrigada, Jesus. Vamos ler o 10. Aí você pula para o 17 ao 19. O 10 diz assim: não guardaram o conserto de Deus, e recusaram andar na sua lei. E esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. 10. Vou fazer para pular 17, né? Então vamos ao 17. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. 18. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne, para satisfazerem o seu apetite. 19. E falaram contra Deus, e disseram: porventura Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Toma o seu assento aí, dando glória a Deus. Meu Deus. Quando eu leio um salmista trazendo a referência do que aconteceu com Moisés, lá no início da Bíblia, nós vamos trazer à memória, por diversas referências bíblicas, como quando este povo estava cativo pelo faraó, e Deus, em sua magnitude, fez operar na terra a sua presença, tida como teofania, para que não houvesse dúvidas que foi Deus que operou. Deus fez que, aos olhos do ser humano, acontecesse algo incrível, algo às vistas, para que, diferente de Tomé, que só cria quando via, todas as pessoas ali pudessem crer na presença de Deus. E assim Deus fez. E assim Deus, para uma nação inteira que estava escravizada naquela terra de deserto, naquela terra aonde eles tinham que trabalhar para um Senhor que os obrigava, sem um salário, a fazer com que a nação pagã crescesse. Não Deus vivo que a gente serve, mas uma nação pagã. E aquele povo de Deus, aquele povo escolhido, assim trabalhou por anos, por gerações, naquele lugar. Até que chegou o limite aonde o povo que busca, mesmo no sofrimento, serve a Deus mesmo no sofrimento, clama ao Pai mesmo na angústia, mesmo na morte, clama a Deus ainda na desgraça. Este povo alcançou esta graça de Deus, e Ele fez com que houvesse um favor. Amém. E este favor, Deus provocou sobre essa nação, mas Ele não deixou marca ser esquecida. Ele não deixou as marcas dele serem apagadas pelo tempo. Deus não deixou as marcas de tudo que Ele fez ser apagado. Amém, Jesus. Nós somos seres humanos. Até podemos esquecer todos os milagres que Ele fez por nós, mas Ele jamais vai esquecer
aquilo que Ele faz por você. Amém. Ele jamais vai esquecer a promessa que Ele já escreveu lá na glória por você. Eu vou repetir. Você pode até ser ingrato, você pode até escorregar e de alguma forma o teu livre-arbítrio errar contra este Deus soberano, mas Ele é tão fiel e perfeito que Ele jamais esquecerá de vós. E na tua dificuldade Ele vai te levantar, Ele vai te abençoar, Ele vai te limpar, trocar as tuas vestes sujas por vestes novas. Mesmo. Porque este é o Deus que eu estou falando. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Graças a Quando Deus faz o melhor por nossas vidas, Ele deixa as suas marcas. Amém. Quem viu lá em Gênesis no capítulo 9 sobre o sinal do concerto entre os homens e Deus através do arco-íris? Quem já ouviu falar sobre esse assunto? Nós temos hoje, quando tem alguma chuva, ou até mesmo algumas garoas de contra o vento, de alguma forma no horizonte, aquele símbolo que o Satanás tenta perverter, colocando como símbolo de homossexualidade, ali é maldito. Mas quando Deus mostrou que é misericórdia para o ser humano, Ele criou uma aliança entre a humanidade, e mostrando Amém, que Jesus. Oh, aquilo glória. é um sinal de conserto entre Deus e a humanidade. Aleluia. Temos também outras referências que vai falar sobre sinais de conserto entre os homens e Deus. Qual é o outro que você lembra? A tábua dos 10 mandamentos. A tábua dos 10 mandamentos foi escrita por mãos humanas em algum momento onde pessoas até estavam corrompidas em teus corações. É por isso que eu falo com tanta convicção que Deus é graça e misericórdia, mesmo que Ele é justiça fulminante. Ele mesmo sabendo que somos imperfeitos e vamos falhar, Ele ainda assim revela para os seus o caminho que devemos Graças andar. a Deus. E a tábua dos 10 mandamentos, quando um homem se dedicou a Deus, Ele em sua misericórdia, em seu amor infinito, entregou este símbolo de conserto a este homem. Amém. Glória a Deus. Tem outros símbolos, tem outros sinais de conserto. Quem lembra mais? Em Noé. Em Noé, Deus, em sua justiça fulminante, o que Deus fez com a humanidade? Deus exterminou a humanidade. Deus exterminou pessoas que, por causa da corrupção em excesso na terra, de tal forma que só Deus, em tua perfeita justiça, eu disse, só Deus, seres humanos não é capaz de medir em justiça aquilo que Deus pode estar pensando. Porque quando Deus falou para Noé, Noé, reserva a tua família e entra na arca. Noé não tinha nada. Noé não tinha uma visão. Noé não teve sonhos. Noé não teve anjos andando na terra, orientando ou conduzindo com coerção. Entre na arca. Noé não teve nada, apenas da fé e a obediência para com aquele Deus que ordenava que ele fizesse esta arca. Noé entrou com a tua família, ele construiu e entrou com a tua família na arca. E este episódio foi um sinal de conserto entre o homem e Deus. Amém, em seu final, Jesus. porque depois que a terra se secou, Deus falou que nunca mais faria um dilúvio na terra para exterminar o ser humano. Essa compaixão, esse amor de Deus por mim e por você nesta noite te coloca numa condição de reflexão. O que você tem produzido na terra? Meu Deus. Quais são os frutos que você semeia no santo jardim espiritual? Sabendo que frutos são frutos que são evidentes porque estão escritos na Bíblia. Você vai ver lá em Hebreus 13 e Hebreus no capítulo 8 também. Capítulo 13 e capítulo 8. O Senhor Deus falando de conserto eterno. De conserto aonde que na Santa Ceia vimos com clareza
este memorial do concerto eterno por mim e por você. Oh, aleluia, Jesus. Concertos eternos que nos ensinam a servir a Ele com clareza, sem confusão mental. Ninguém pode ser tido como uma pessoa com déficit, com limitação intelectual, um déficit que te impede de receber uma mensagem, analisar e praticar. Aleluia. A palavra de Deus nos vai conduzir a uma sequência de sinais no concerto do homem com Deus, em toda a palavra de Deus, e vai te ensinar também o que você deve fazer para que este concerto gere frutos no mundo espiritual. Aleluia, glória. Mas em algum momento, você vai ler aí no verso 11 do capítulo 78 de Salmos, que está escrito que se esqueceram das suas obras e das maravilhas que Deus lhe fizeram. Meu Deus. Quer dizer que a mente humana, mesmo que você é uma pessoa provida de um intelecto tão divino por causa da semelhança de Deus que você tem, mas em algum momento a tua mente, em algum momento o teu caráter, a tua personalidade se cansa ou se desvia, ou porque naturalmente algo acontece no meio da terra, por um afastamento diante do Deus soberano. Nós vemos escrito aqui que nós esquecemos tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas. Meu Deus, misericordioso. Pastor, aí não tem como debater com o Senhor, né? Porque o Senhor leu na Bíblia que nós naturalmente esquecemos até mesmo os sinais que Ele faz. Verdade. E quando nós entendemos que, biblicamente, todo ser humano, seja ela no individual, seja este humano no subjetivo, seja este humano no coletivo, nós vamos esquecer. Mas saiba que nesta noite a presença de Deus te capacita com uma palavra santa, num culto de domingo da família, para que você restaure a tua dádiva de semelhança, para se lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida, na tua casa, nos livramentos, nas curas e nas dádivas que só pode vir para Ele. Aleluia. Glória. Nesta noite, a graça do Senhor, que é em abundância pela tua vida, vai te constranger, porque a arrogância humana não tem espaço dentro da casa de oração. Amém, Jesus. Oh, glória. Qualquer altivez de qualquer criança a um adulto idoso, qualquer vestígio de arrogância ou princípio de rejeição com a palavra é rejeitado por este santo Deus, porque Ele rejeita aquele que é altivo e exalta os humildes. Sim ou não? Graças a Deus. Nós temos visto essa condição do Senhor. Você vai ver que no versículo 10, como eles, um povo, uma nação muito grande, se esqueciam de tudo que Deus fazia, mas na prática. Deus fazia, não era na teoria. Hoje nós estamos preparados na teoria. Hoje nós estamos preparados para pegar uma palavra e falar de um esboço que tem presença, de um esboço que fala um conteúdo teológico, textual, que só imbecis questionam. Nós estamos preparados para isso. Mas naquela época, eles viam a nuvem conduzir a nação. Eles viam o mar se abrir. Eita glória, Jesus. Eles viam os mais lindos milagres do Senhor. Lembra das pragas? E esqueceram. Mas você vai ler aí no 12 a diferença e a mudança da história, que para o escritor salmista adorando a Deus, ele faz o contexto de que o ser humano esquece e de que o ser humano pode morrer. O ser humano é ingrato, Deus faz e ele esquece. Nesta ordem do texto, eu trago uma
lembrança para você hoje memorizar em teu coração. Você vai ver aí que no Salmo 78:12, Deus, mesmo sabendo que o ser humano é capaz de ser ingrato a um Deus que é eterno e vai prestar conta em algum momento do que você faz, do que nós fazemos, do que eu faço, nós vamos ver Deus pleno em amor e graça. Nós vamos ter um Deus hoje cheio da misericórdia por mim, por você, que Ele diz que fará maravilhas à vista de todos os seus pais, de todos os teus filhos, porque Ele te ama e Ele é misericórdia. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Você vai ver um povo que tem Deus, vê milagres com os olhos que a carne um dia há de comer, mas mesmo esquecendo, ou mesmo pecando contra Deus, você vai ver aí que Ele dividirá o mar por você e fará você passar entre as águas, sem que você se afogue, sem que você se perca, ou a tua família, diante da caminhada em servir a este Deus. Obrigada, Deus, maravilhoso, aleluia, Jesus. Deus vai te guiar. Não tenha dúvida que Deus está te guiando. Obrigado. Eu posso até te dar uma bronca em algum momento. Eu posso até te mandar fazer algo que talvez você não queira. Mas se você servir a Jesus com excelência, saiba que Ele fará com que a mesma nuvem do deserto que guiou um povo, Ele vai entrar e dividir nações por mim e por você. Aleluia. Se você obedecer a Ele com excelência, com vontade, com perseverança, sem trazer esquecimento para a tua vida. Oh, Deus maravilhoso de É glória. fácil esquecer. Sim. É fácil esquecer. Oh, Jesus. Eu vivo esquecendo o nome. Vou falar porque as meninas não estão aqui, eu vou falar. Eu chamo a Esther de Carol, Carol de Esther, toda hora. Elas olham para a minha cara e riem de mim. A gente esquece. A gente esquece. Aleluia. Mas no momento da dificuldade da carne, Espírito o Santo. Espírito se levanta e te chama, vem filho, porque eu sou maior do que a carne. Os teus problemas não têm peso diante de uma soberania da eternidade. Os teus defeitos não são nada quando eu quero te capacitar e te dar cura. Aquilo que você acha que faz não é nada comparado ao que eu quero te pôr. Então levante-se nessa noite e agora é Ele, porque Ele transforma a realidade segundo a Obrigada, vontade dele. Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Fiel. Você não entendeu, né? Espírito Santo. Ele pegou uma pedra. Pode haver a rocha que for dentro da igreja. Eu sou a primeira. Às vezes até o meu coração é feito de pedra. Espírito de Deus. Obrigada, Jesus. Mas eu vou falar nessa noite para você. Toda vez que eu confesso diante do Senhor Jesus, que talvez até o meu coração seja como uma rocha, eu ouço Jesus Cristo falando: filho, eu vou quebrá-lo ao meio, eu vou fazer rios de águas vivas fluindo por ele. Então se prostre diante de mim e me obedeça. Eu dou glórias a Ele por isso. Senhor. Você vai ver aí, ó, 78:20. Eis que feriu a rocha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros de uma rocha. Oh, Deus Não maravilhoso. depende de homens. Homens nunca vai fazer água fluir da rocha. Ai, Deus. Homens jamais farão rios de águas vivas como um ribeiro rebentarem de dentro de uma rocha. Glória. Mas o Deus que você serve vai te abençoar. Amém, Jesus. Você vai ver que este mesmo Deus, mesmo que não creram, nem confiaram na salvação dele, no verso 22, Espírito de Deus. Deus ainda assim
fez chover sobre eles carne como pó, aves de asa como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Mesmo que você não creia, mesmo que você às vezes está servindo como impedimento na obra dele, mas a obra do Senhor não morreu. Deus vai fazer que nos céus, no dia em que murmurarmos contra ele, porque estamos na carne com fome, pedindo carne, pedindo algo terreno, pedimos com boca cheia, babando gorduras, e ainda assim murmurarmos, Deus dos céus vai fazer sobrar, cair abundância em nossas vidas, com um propósito de que nações sejam salvas, porque Ele é fiel. Oh Deus, Amém? maravilhoso. Levante-se. Glórias. Fique em seus pés. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor da glória. Obrigada, Jesus. Você vai ouvir aí em Filipenses, capítulo 1, 27, que diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no Espírito, no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em nada vos espanteis dos que resistem, em nada vos estranheis aqueles que resistem à obra, em nada vos espanteis aqueles que resistem servir, em nada vos espanteis diante daqueles que levianamente estão dentro da igreja, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto é Deus, porque vos foi concedido em relação a Cristo, em relação a quem? Cristo. Não somente crer nele, como também padecer por ele. Feche os teus olhos. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, é pelo poder do nome de Jesus Cristo que a tua palavra foi ministrada. Que seja gerado frutos para a eternidade, porque é para a tua honra e glória, Senhor. Sou pecador e falho, Senhor, o menor do teu aprisco, mas, Senhor, a palavra de justiça e verdade, que nos consola, nos exorta e nos traz ao arrependimento, foi ministrada. Dessa forma, Senhor, que seja gerado arrependimento aos corações e todas as tuas ovelhas, Senhor, estejam entregues aos teus cuidados, em nome de Jesus. Pai, cuida do jardim da Taquara, deste aprisco, Senhor, e que possamos prosperar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Se acende por um minuto, vamos fazer o sorteio. O sorteio é para outro dia. Pai do Senhor, novamente, meus irmãos. Nós iremos arrecadando produtos da Natura para fazer uma bela cesta para sortear no último domingo deste mês. E nós iremos vender alguns números.